De volta já aqui com Bem Assim, olha só, se você é mulher e usa anticoncepcional, muito provavelmente em algum momento da sua vida você já escutou algo do tipo: cuidado, viu, que você pode ter trombose. E sempre ficou aquele medinho, né? Pelo menos comigo sempre ficou. Mas será que faz mal mesmo? Quem vai explicar tudo agora pra gente é a ginecologista do Apvida, Cláudia Pinto. Cláudia, muito bom dia. Obrigada pela sua participação aqui, maravilhosíssima. Para a gente esclarecer sobre esse assunto, né, que é muito importante, principalmente para as adolescentes, né? Porque hoje mais de 80% das adolescentes hoje usam anticoncepcional e não sabem como utilizar, não tem orientação, muitas delas compram por si próprias, né, na farmácia. A amiga diz que usa e ela vai usar também. Justamente. Então, hoje, assim, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é o uso do anticoncepcional vezes a trombose, né? O que é que ele pode provocar, quais são as predisposições que as pacientes têm, ter maior cuidado no uso anticoncepcional, assim, né, de uma hora para outra. Você estava falando aí esses dados e deixa eu já te perguntar, o anticoncepcional hoje ele é o método mais utilizado pelas mulheres? Isso, hoje cerca de 80%, né, das brasileiras ela usa o anticoncepcional. Por ser um método mais barato, por ser um método mais fácil de ser utilizado, né? Então, hoje as mulheres elas têm mais predisposição a ter tromboembolismo por erro até mesmo da compra da medicação, pelo uso inadequado, por não orientação ginecológica prévia. Vamos explicar o que é trombose para quem ainda não sabe? A trombose é uma inflamação, é um desequilíbrio da cascata de coagulação, ou seja, é um desequilíbrio das proenzimas inflamatórias que provoca o quê? Uma aglomeração desse sangue, o sangue ele fica mais grosso, ele pode provocar ressecamento intraarterial, então isso aí pode provocar trombos. Trombos são como se fosse uma diluição, né, de partículas mais grossas no sangue que pode bloquear uma ou mais veias. E há essa relação, de fato, entre o uso do anticoncepcional com a trombose? Oferece risco mesmo? Sim, principalmente naquelas pacientes que têm, assim, predisposição. Quais são as pacientes que têm predisposição? São aquelas pacientes que já têm história familiar de tromboembolismo, são pacientes obesas, diabéticas, hipertensas, que não fazem exercício físico, que têm uma má alimentação. Então, essas pacientes, ela têm predisposição. Então, quando ela começa a tomar o anticoncepcional, principalmente anticoncepcionais, a gente não diz porque quais são os tipos de anticoncepcional que pode provocar trombose. Qualquer um pode provocar, porque o estrógeno, ele provoca o aumento da proteína pró-coagulante. Então, essas proteínas aumentam a coagulação sanguínea, aumentam a grossura das enzimas pró-inflamatórias. Então, isso daí pode provocar o tromboembolismo. Você falou da predisposição, né? Isso. Trombose tem alguma carga genética também? Tem carga genética. Isso não quer dizer, está aí hoje, né, a epigenética, pacientes que têm carga genética, principalmente de primeiro grau, que são pais, avós, tios, irmãs, ela tem mais predisposição. Então, essas pacientes têm que ter mais equilíbrio na orientação do anticoncepcional. A gente contraindica, tá? Principalmente nos primeiros usos em adolescentes. Então, a gente tem que ter uma orientação melhor, qual o anticoncepcional que a gente vai usar, qual seria a predisposição que a paciente tem. A gente tem todo um questionamento direcionado a essas pacientes. Tem algum outro fator de risco para trombose nas mulheres, além do uso do anticoncepcional, né, e a dosagem que seja errada, e até mesmo esse fator genético? Sim, tem a obesidade, né? A inflamação, o obeso, geralmente, as pacientes obesas, elas são inflamadas. Então, a obesidade, a gordura, né? A hipertensão, a falta de exercício físico, ela também tem predisposição também a provocar um tipo de cascata de coagulação que seja diferenciada das outras pró-inflamatórias, que leva a paciente a ter uma maior predisposição. Cláudia, anticoncepcional é ruim? Acho que já veio logo assim, né, que sua pergunta. Hoje é um método mais confiável, tá, de se evitar a gravidez. Mas é um método ruim, porque a gente não sabe o que é que o organismo da paciente ela vai reagir, tá? Muitas pacientes têm dor de cabeça, têm cefaleia, começam a engordar, tem edema, muda o humor, então isso não é nada bom, tá? Mas é um método que hoje realmente é o mais usado. Tem outros métodos também, né, como a camisinha feminina, a camisinha masculina, tem o anticoncepcional de baixa dosagem, mas assim, eu
Geralmente eu oriento a outros tipos de anticoncepcionais, né? O uso contínuo e prolongado do anticoncepcional pode trazer problemas? Muita gente pensa dessa forma, até mesmo em relação à gravidez, né? Tem muita gente que fala assim, eu usei anticoncepcional por muito tempo e aí por isso que eu tenho dificuldade de engravidar, né? Isso de fato existe? Tem alguma... Como é que a gente pode falar? Tem algum fundo de verdade, algum estudo? Tem vários estudos científicos, né, que hoje a gente vê que pacientes que tomam anticoncepcional aos 5, 6, 7 anos, ela tem mais dificuldade em engravidar. Por quê? Porque o anticoncepcional, ele bloqueia a ovulação. Então, como ele bloqueia a ovulação, ele provoca uma menopausa precoce. Então, a paciente, ela tem todo o sintoma de menopausa, ressecamento, né, mau humor, falta de libido. Então, ele vai atrofiar o ovário. Então, quanto mais tempo você toma anticoncepcional, menos chance você tem de engravidar. Isso não estou dizendo de todas as mulheres, tá? Tem mulheres que tomam 5 anos, depois que terminam o anticoncepcional, com 2, 3 meses, o ovário ele começa a funcionar novamente. Então, quanto mais tempo de uso do anticoncepcional, maior risco de tromboembólico, maior risco de não engravidar depois por um certo tempo, porque você tem que ter um tempo para o ovário ele começar normalmente a voltar ao que era antes. Sem aquela droga, né? Sem aquela droga péssima, né? Outra dúvida também que eu tinha anotado aqui é se é preciso, se é importante trocar um método contraceptivo de tempos em tempos. Olha, muitas pacientes me perguntam se às vezes é preciso usar 1 ano, 2 anos de trocar. Não, não é preciso, tá? Se a paciente ela se está bem, se a paciente ela não tem nenhuma contraindicação, se a paciente ela tem um exercício físico regular, né, alimenta bem, então aquela paciente regrada, ela não precisa utilizar. Até mesmo se ela começar a utilizar outro tipo de anticoncepcional, ela pode ter irritabilidade, edema. Então, geralmente, a paciente que ela se dá com anticoncepcional, a gente mantém aquele anticoncepcional até ela quiser ser mamãe. Quais que seriam as alternativas, então, ao anticoncepcional? Você indica algum método contraceptivo que seja melhor? Naquelas pacientes que têm tromboembolismo, ou se tem história, que já teve, a gente evita ao máximo, tá? Então, a gente tem indicação muito do DIU, tá? O DIU de cobre, o DIU de prata, uso de camisinha, uso de tabelinha. Então, aquelas pacientes que têm predisposição, aquelas pacientes que têm história clínica familiar, aquela paciente que a gente vê que durante as alterações, né, ginecológicas, a gente vê que tem um aumento da coagulação, a gente solicita os exames pré-coagulantes, né? Então, naquelas pacientes que têm um direcionamento bom, a gente usa anticoncepcional de baixa dose. Naquelas pacientes que têm predisposição, alguma contraindicação, a gente pode usar a camisinha, a gente pode colocar o DIU, a gente pode fazer a tabelinha, entendeu? São medidas alternativas que a gente pode usar. Tem algum método que não oferece riscos? Não, todos eles oferecem. Todos eles oferecem algum tipo de risco, principalmente, né? Aquelas pacientes que não usam anticoncepcional, usam camisinha e que começam a usar regularmente a pílula do dia seguinte, também é um grande risco, né? Que a pílula do dia seguinte, a pessoa pensa que é para tomar no outro dia, realmente não é, né? Então, também tem risco, tá, gente? Principalmente aquelas pacientes que tomam anticoncepcional ou deixam de tomar anticoncepcional, aí começam a usar um tipo de tabelinha ou camisinha, estoura a camisinha e começa a usar a pílula do dia seguinte com mais frequência, também tem tendência ao tromboembolismo, porque aquela pílula tem uma dosagem 10 vezes maior do que a pílula comum. E aí tem muita gente que faz uso dessa pílula praticamente todo mês, né? Constantemente, que fica fazendo uso dessa pílula e às vezes até esquece de tomar a segunda dose. Tudo isso pode desregular, Desregular o fator de coagulação e pode levar ao tromboembolismo, sim. Olha só, tá, gente? Quanto que é perigoso quando a gente não tem um acompanhamento médico, né? E aí, para as adolescentes que você falou logo no começo da entrevista, ainda tem isso, né? De ficar usando esses remédios sem uma indicação, né, do médico. Muitas delas que chegam no consultório, elas já vêm usando. É uma prima que passa, é uma irmã que passa, é o farmacêutico que vende, chega na farmácia, compra, vai nos postos, que é o posto é assim, né? Você leva uma receita, pega. Então, assim, né? Muitas das pacientes ela já vêm com complicações oriundas da não orientação prévia do uso do anticoncepcional. É importante a partir de qual idade já buscar uma ginecologista? Ultimamente, a gente, quanto mais precoce, melhor.
Hoje você vê aquelas meninas de 10, 12 anos já engravidando, né? Porque você sabe que o Brasil, estudos já foram feitos, que é o da América Latina, que é o pioneiro em gravidez da adolescência. Então, assim que a menina ou adolescente começar a atividade sexual, até mesmo antes da atividade sexual, ela tem que ser levada pela mãe para acostumar a ir frequentemente a cada 6 meses. Então, a gente orienta as mamães, né, que tiver um adolescente com 10, 12 anos, já orientar, procurar o uso de camisa, orientar as pacientes. O que é que a gente está vendo? Falta de orientação, porque muitas hoje estão, o quê? Na tela do celular, tá? Então, muitas pacientes, muitas adolescentes não procuram mais um ginecologista porque tem o YouTube, porque tem a internet, então fica assim muito a desejar, não tem mais comunicação entre a criança, a adolescente e a mãe. Então, hoje, a maioria das pacientes que engravidam precocemente é por falta de comunicação entre mãe e filha. Então, quanto mais precoce a paciente, a mãe levar a criança para o ginecologista, mais precoce vai ser essa orientação. A tecnologia ela foi maravilhosa, nos proporcionou aí muitas conquistas, mas algumas coisas ainda precisam do olho no olho, do tato no tato, né? De um profissional sério, qualificado, examinando você, né? Isso nada vai substituir isso, gente. Por favor, não cometam esse erro, tá? E se você tem alguma filha adolescente, já coloca logo ela aí nos caminhos, né? Certos, já busca um profissional para poder atendê-la. Eu acho que essa é a melhor escolha, né? Quanto mais precoce, melhor, né? Aí você vê isso aí. Hoje as adolescentes já chegam lá grávidas, 12, 13 anos. Eu trabalho também no setor de obstetrícia em algumas maternidades. Então hoje a gente está vendo que está cada vez mais o caso agravante de adolescentes grávidas, 12, 13 anos. Mas é por falta de anticoncepcional? É por falta de alguma prevenção? Não. É por falta de companheirismo da mãe, por falta da falta da comunicação entre mãe e filha e principalmente hoje aí a internet, a internet, né? Também ainda por cima ajuda muito nisso. Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, Cláudia, então vamos reforçar aí as dicas quando a gente fala de anticoncepcional e trombose? Vamos lá. O grande reforço que a gente faz é não usar o anticoncepcional sem a ajuda de um ginecologista. Por quê? Porque a gente vai solicitar os exames certos, a gente vai orientar a maneira adequada do uso, se ela tem indicações, se ela tem contraindicações. Então, não só tem o anticoncepcional oral, tem outros tipos de métodos contraceptivos que a gente pode ajudar a nossa paciente para que ela não tenha complicações futuras. Muito bem, então sempre procure um médico, sempre, sempre. Essa é a melhor alternativa, essa é sempre a melhor opção. Cláudia, obrigada, meu amor, mais uma vez. Quem quiser entrar em contato com você, se você também quiser compartilhar algum contato, por favor, fique à vontade. A gente está atendendo, né, todas as adolescentes lá na Corpo Imagem também, né? A gente está aberto também à comunicação, a gente também sou médica da UAP Vida, a gente tem ambulatório também, né, da parte ginecológica, então vão ser todas bem-vindas ao nosso consultório. Muito obrigada mais uma vez, tá? Bom dia. E olha só, então você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, ainda tem coisa para rolar aqui, muita informação e eu conto com você. Volto já já.